tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de janeiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2165, tem 4 páginas, 42 logias e 8 máximos. O tema é anti-utilitário. A especialidade é autodiscernimentologia. A definição: o anti-utilitário é tudo aquilo sem utilidade prioritária, sem proveito nem serventia, não usável, mesmo inútil, para o desenvolvimento da vida e a consecução da programação existencial, a autoproex da consciência lúcida. O fato de a consciência lúcida, quando organizada, não conservar consigo trastes inúteis. A inteligência pragmática utilitarista, a agenda utilitária pessoal, a estocagem de informações utilitárias, os falsos substitutos do insubstituível, a transformação de tudo em fonte utilitária, a crise de crescimento como sendo útil, a utilidade pessoal das coisas, o melhor como sendo a pessoa ser utilitarista, cosmoética, ou adepta do utilitarismo prático, das coisas e realidades da vida multidimensional. A eliminação dos bagulhos energéticos pessoais. O utilitarismo tecnológico e paratecnológico evolutivo. Eu li só a metade da fatologia. Agora, na argumentologia, tem aqui o tópico sobre taxologia. São 16 categorias de realidades anti-utilitárias a serem racionalmente evitadas por quem deseja evoluir cosmoeticamente. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos objeto prioritário, princípio da prioridade compulsória, priorologia, usabilidade e utilidade decrescente. Frase enfática: a manutenção de trastes sem utilidade prioritária, sem proveito e serventia, são aplicáveis à consecução da programação existencial da consciência lúcida, constitui indefensável atraso de vida. Você ainda mantém trastes inúteis ou bagulhos energéticos na vida diária? Você admite os posicionamentos pessoais anti-utilitários? Esse verbete é para você, né? Agora, a mega análise, nós temos aqui 18 itens. Autodiscernimentologia, inutilidade, antiprioritário, nonsense, trastes, esterilidade, bagulhos, pragmatismo, apriorismose, dispersão, desviacionismo, despriorologia, subcerebrologia, serventia, contraproducente, inutilogia, autodesfocagens e supérfluo. Agora, questionamento. Qual o sentido da vida na sua concepção? Por que viver e como achar motivo para viver? Olha, eu vejo duas coisas boas, no meu caso pessoal, não sei como é que é com você. Eu olho muito o processo da evolução consciencial, eu acho o máximo quando eu começo a conhecer alguma coisa que eu não sabia. E eu tenho euforia dentro dessas coisas, eu chamo isso de mega euforização. Eu sou um cara que geralmente tem bom humor para tudo, perante todos, pelo menos. É a minha tendência, é questão de temperamento. Eu acho que isso é um sentido muito bom. Agora, eu quero conhecer bem o que é serenão, o que é consciência livre. Se você ficar sabendo antes de mim, passa a bola. Vamos ver o que a gente pode entender. Outro aqui. Por favor, poderia explicar em binomiologia, página 33, a respeito a receita providencial do binômio prospectiva profilaxia. Aí o processo nosso é o seguinte: é a gente ver qual é o megafoco que a pessoa quer, qual a meta, qual o objetivo que ela quer. Então, a prospectiva é você prever como é que você vai atingir aquilo. E você fazer a profilaxia, você se prevenir para chegar nessa meta, nesse fim, nessa consecução. Nesses tempos de grandes excessos e fartura onipresente, como utilizar a nossa inteligência pragmática utilitarista?
O problema todo é o seguinte: não fique com nada que você não vai usar nesse ano 2012. Se for uma coisa depois de 2012, examina bem e arranja um junk place para você guardar aquilo, um lugar da bagunça, para não atravancar a sua vida. Porque às vezes você está guardando alguma coisa que vai servir para o filho, então é bom guardar no lugar afastado e não deixar criar nem teia de aranha nem rato, né? Vir sujeira, mofo é que é um negócio sério. Se for, por exemplo, o nosso amigo que está perguntando isso, ele é de Curitiba, ele está perdido, aí é a terra do mofo. Abra o olho com isso. Poderia nos falar mais sobre a transformação de tudo em fonte utilitária? É você pegar tudo que tem e dar um jeito de fazer a aplicação daquilo. É o que eu faço com a minha vida toda, tudo eu aplico. Eu não tenho nada que eu não uso. Olha aqui na minha mesa que você vai ver, tudo é utilizável, usável e aplicável. Você vai falar, você tem 2 relógios? Sim, não, eu tenho 2, não, eu tenho 3. E quase sempre, às vezes, tem um que está mais atrasado que o outro. Você não pode confiar, tem que ter mais. E eu sou um cara do estoquista também, quando precisa eu tenho um monte. Na minha casa tem 5 relógios diferentes, em lugares diferentes. Mas não é só isso, eu tenho 5 fontes de papéis também em lugares diferentes em casa, porque eu vivo escrevendo. É casa de escritores, eu e minha mulher escrevemos. Então, já viu. E outra coisa, não vem com essa que o computador vai acabar com isso, que não vai tão cedo. Se não tem escrita à mão, vai ter digitação. Vai ter digitação. Eles querem agora que seja na base da piscada, do olhar, da fala. Eu estou nessa, vamos ver. Qualquer coisa eu estou aprendendo a piscar do lado direito e esquerdo. E a respeito do 10º item da taxologia, o gadget imprestável. O caso é o seguinte, é aquilo que você arranjou, que é uma coisa que na hora parecia ser ótimo e que depois você viu que é besteira, que você não vai usar para nada. Então é bobagem ficar com isso, tem que dar um sumiço. Ou dar para alguém que vai utilizar, porque às vezes tem coisa que você não usa e que o outro vai usar, né? Tudo isso é importante. De modo que é preciso de sondar, né, para ver o que é. Como foi feita a assistência na casa onde estava o poltergeist? Antes e durante o processo ocorreu algum fenômeno? Coisa grande não, a única coisa que nós sentimos é a presença braba mesmo de 4 locais com energia gravitante negativa. E a maioria da turma, acho que a turma toda sentiu, né? Deu para sentir. E nós destacamos então para melhorar aquilo ali, mas ainda falta mais coisa lá para ser feita. Inclusive tem que trabalhar numa filial do Poltergeist, que é uma casa comercial em Cidade Leste. A turma vai lá para ver, que tem relação com isso. Qual a análise que o senhor faz das obras de arte de Vincent van Gogh? Olha, eu não acho ele grande coisa não, para mim o cara é muito pirado. O que eu acho bonito nele são os amarelos da natureza que eu costumava pôr. Tem uns amarelos bonitinhos, mas fica só nisso. Mas eu não vi nada assim de autoexpressão. Mas isso é a minha opinião pessoal que eu estou dando, eu não sei. Você sabe, esse negócio de arte, eu sou um cara que gosta de processo artístico, tenho uma certa facilidade para fazer escultura, pintura, esse troço todo, desenho. Mas hoje mesmo eu saí com o Roberto, nós passamos 2 horas na casa da dona Helena, que é uma chácara. É uma das maiores chácaras que tem aqui em matéria de flores, folhagens e material de jardim. Fica alguns quilômetros daqui até lá. Eu acho que é alguns quilômetros, né, daqui até lá. Deixa eu olhar, né? Agora, o que se passa? Eu comprei 2 vasos vazios que vão ser pintados para a gente pôr. Comprei 3 vasos com flores. Comprei, parece que são 3 animais, esculturas de animais, e comprei também um pacotão de pedra para colocar nos vasos. Ela vai entregar amanhã, porque tem umas flores dessa que nós compramos que não pode pegar sol, então tem que vir de manhãzinha, porque ela vem dentro da caminhonete, o sol bate, aquilo estraga. Então ela é detalhista, ela olha bem as coisas. Agora, eu não achei muita coisa não. Se alguém quiser ajudar, manda vaso de flores, mas que tenha flor, veja bem, mais permanente, aquela mais perene.
E outra coisa, aquelas flores que são, cheguei, sabe quem é? Que já é um showroom, que eu estou fazendo uma entrada lá de casa com as flores. O melhor da história é que ela esteve aí e viu, e falou, lá não tinha aquilo, está ficando bom. Ela falou, viu lá, mas tudo está ficando bom, ok, ainda não tem nada arrumado. E outra coisa, lá depois nós temos que estudar para ver a simetria harmoniosa, que essa é a mais difícil em matéria de arte, que a natureza ela é assimétrica. E o que eu quero deixar lá na entrada, a minha mulher está fazendo lá um gatil. Então ela falou assim, ó, o jardim você toma conta, o gatil é meu. Então nós dividimos a tarefa. Eu então, amanhã já vão esses 8 itens que eu comprei hoje de manhã, já vão aparecer amanhã. Então nós vamos estudar aqui, mas tem que pintar os vasos. Eu quero pintar o supedâneo do vaso, o suporte de certos vasos, tudo de amarelo. E tem esses 2 vasos grandões, são os mais bonitos que haviam lá. Precisa de preencher, né? Precisa da gente ver o que a gente vai pôr lá. De modo que depois, no fim, quando tiver tudo pintado bonitinho, nós vamos então organizar para fazer estética. Aí então eu vou fazer a briga com todo mundo, fazer uma competição para ver, não, como é que coloca aqui para ficar. Porque é uma leia de flores e bichos, plantas e bichos, que tem os bichos que são inclusive lá tem aqueles 2 cisnes debaixo do chafariz, etc. Agora o chafariz está desativado devido ao dengue. Nós tiramos por causa do dengue, da dengue, né? Agora tem estátua e outras coisas. Eu quero colocar depois tudo certinho e preencher. Fazer assim um corredor polonês de arte. Entendeu? Você já viu lá como é que está? Agora, o problema todo é que a Marlene está me ajudando. Agora, a Marlene é muito boa, é igual o Ari, com respeito às orquídeas. Lá tem 2 orquídeas que estão lá, já faz uma semana, está uma beleza. As orquídeas só já roubam a cena da maioria das coisas que põe, né? Então tem que colocar, arranjar umas orquídeas boas. Mas agora, eu estou atrás das amarílias, que eu gosto muito de amarílias. E a amarílias dura 1 mês. Mas é que se examinar isso com calma. Eu fui lá, ainda não tinha viva mesmo. Lá às vezes tem que encomendar, etc. Tem a época. Agora, eu conheci o Melo, que era o dono daquele negócio antes, há muitos anos aqui. Depois ele foi embora, que assaltaram lá uma pousada que ele tem. Agora a pousada está desativada e ela pegou esse local, a chácara. Agora, é muito material que tem lá, mas é um pouco bagunçado, né? Difícil. Não tem um showroom. Eu acho que precisa de ter o showroom da natureza. E é isso que eu quero fazer aí na entrada. Dar um showroom da natureza, ao modo nosso. Agora, tem que pôr planta, flor, bicho. Agora, se a pessoa fala, não, é tudo bicho morto. Morto não. É esculpido, estão vivos esculpidos. Não é assim. Calma. Bicho morto é cadáver. Então, isso tudo vocês vão falar que é inútil, não é. No caso aí não é. E é bom porque agora eles já estão acertando tudo lá em casa, que é a entrada, eu preciso também ter uma adequada. Agora, vocês sabem que lá nós já colocamos quem é que vão os bustos. Naquele que vai lá para a parte de cima lá das casas, vai ficar o litrê. Do lado direito nosso, logo na entrada, o primeiro é o Mário Palmério. Agora, do lado de cá é o Darwin. Entende? E do outro lado, em relação ao Darwin, também vai ser o Pontes. Eles vão tirar ele lá de baixo e pôr lá. Porque o Pontes mais o Mário é tudo de casa. Então eles precisam ficar lá em pé, perto de casa, para defender a situação. É gente que eu convivi, né? Pois tudo em casa. Eu estou pondo a família para ver o que dá e tal. E outra coisa, não fica pensando que aí é cemitério, que não é. É coisa viva. Agora, junto com isso, então eu preciso ter essas flores, essas plantas, tudo arrumado, né? Porque senão destoa. Porque esse povo pintando ali vai ficar muito bom. Esses bustos vão ficar bem, vão chamar atenção.
A hora que fica tudo amarelo lá, por isso que eu quero também os vasos amarelos, para ficar dentro da estética, né, da situação. E outra coisa, tem vasos também, os vasos, esses que eu comprei, preciso tudo pintar de amarelo. São os mais bonitos que haviam lá. Quer dizer, os mais, assim, esteticamente ajeitados que haviam lá. Grandão, tudo desse tamanho. Vamos ver o que dá. Isso é para começar. Mas eu depois quero ir nessas casas aqui da cidade. Nas casas da cidade, às vezes, eles capricham mais em peças melhores. Não é isso? A dela lá está muito assim, na zona rural. Agora, outra coisa. Uma hora você podia investigar o que é aquela casa da cabeça dos leões que tem lá daquela chácara. Você chegou a ver? O que é aquilo? Pode ser de turismo. Agora, tem umas 50 cabeças de leões, não é isso? Parece que é alguma coisa mais voltada para turismo. Eles não souberam fazer, está muito feio. Eu vou lá ver o que é. O negócio é horrível. Não, eu falei com o Roberto. Roberto, um dia você chega lá, bate na porta e pergunta, o que é que tem aqui? Isso, Eu queria saber se o seu Joaquim está aí. Uma coisa qualquer assim, né? A gente chega e pergunta pelo seu Joaquim. Bem ali do lado. Aí ele falou que vinha aqui, eu queria saber como é que está. É assim que você começa o diálogo, para investigar, é detetive, né? Tem que saber. Professor Waldo, eu queria fazer uma pergunta aqui fora do verbete. Pois não. Ontem eu estava assistindo aquele curso Evoluciólogos que o senhor deu, e aí o senhor menciona que os evoluciólogos, ao longo das vidas, eles aprenderam a ser menos juízes e mais réus. Eles foram menos juízes e mais réus. E o senhor já coloca também que a questão da importância da magistratura no caminho pró-evoluciologia. Como é que é isso? Primeiro, assim? Ele tem que entender tudo sobre o para-direito. Então, ele tem que ser advogado, tem que ser magistrado, tem que ser... Tudo você pensar. Tá. Interventor, contraventor, quando ele foi. Então, ele deixa aquilo. É aí que ele foi o réu. Mas ele se manifesta como se fosse réu. Ele deixa de julgar o povo para poder aprender. Tá. Então ele fica na galera e sai, entende? Então, assim, essa etapa da magistratura, do conhecimento, é uma primeira fase. Depois disso, ele passa a ser mais réu do que juiz, passa a julgar menos, como o senhor fala. E começa a sair de cena, lentamente, furtivamente. Ele deixa a cena. Então ele caminha para o anonimato. Tá. Esse aqui é o caminho, mas já sabendo de tudo. Então ele vê uma pessoa e já sabe mais o passado dela do que a própria pessoa. Porque ele tem uma visão de conjunto da história. É o processo da ficha. Tá. Ele fica com a ficha na mão. Mas essa experiência dele enquanto magistrado, nessa primeira etapa, é fundamental até para ele fazer essa saída de cena como, tem que passar por como isso. réu. Então, por exemplo, a pessoa que combate os processos de direito, eu falo assim, não combata não, porque você vai ter que voltar para isso. Agora, escuta, eu queria te mostrar uma coisinha aqui. Bem, me empresta aqui, só para te dar uma, que essa aqui é braba. Aqui, ó, você colocou frouxa. Se colocar aqui e passar para cá, você sabe o que vai acontecer aqui? Vai ficar... Não, mas não vai ter nenhuma dúvida. Não é isso. Escuta, se passar essa sílaba para cá, essa sílaba vai ficar aqui. Sim. A gente faz de propósito. Né? Então, nem toda frouxa é frouxa. Mas, você entendeu, então, o processo de modo geral? Entendi. Mas no primeiro, então, essa etapa do juiz, do magistrado, é uma primeira etapa, para depois ele passar a ser mais réu do que juiz. E outra coisa, é uma primeira etapa, porque a segunda é o para-direito. O direito é a primeiríssima, é a primária. É a primária, é a Agora, base. depois vem a paradireitologia. E depois vem o anonimato. O anonimato já está pensando na questão da serenologia. Agora, veja, todo serenão
já conhece todo mundo, mais do que todo mundo, mais do que os evoluciólogos, porque ele é mais antigo. Agora, do ponto de vista evolutivo, arranja outra saída para esse povo. Arranja uma condição, vamos dizer, de escala evolutiva, de escalonamento dos degraus da evolução melhor do que isso. Está difícil. Eu, por exemplo, não concebo nada melhor do que isso aí. Das coisas todas que eu já vi, estão certas. Agora, eu também não inventei isso, né? Isso foi tudo por eles. A gente vai olhando como é que é, né? Agora, essa questão do direito e do evoluciólogo é uma coisa que eu acho que todo advogado devia de pensar e todo não advogado devia de pensar. Então, isso atinge todo mundo. Agora, Cris, eu falo isso faz mais de meio século. Tem gente que mudou muito com isso. Porque você sabe, o processo de juiz, se não tiver cuidado, se a pessoa não tiver um temperamento adequado, dentro da área, principalmente da fraternidade, o problema da magistratura liquida para a pessoa. Ela cria a intervenção grupo kármica, mas de uma maneira violenta, drástica, trágica. Entende? Não é verdade? Agora, em compensação, a hora que a pessoa começa a entender, o direito adquire outro nível. É outra condição, tudo diferente. Por isso que eu sempre dei valor para o processo, por isso que eu falo que eu sou da rabulística. O cara que é da rabulística, o que acontece com ele? O que ele está fazendo? Ele está caminhando para ser réu. Você entendeu, não? Ele está se mantendo nessa. Esse é o réu aí, é a rabulística. Entendeu? Agora, por exemplo, a rabulística ruim que tem é o advogado de porta de cadeia, que aí ele é réu mesmo. Ele não é advogado. Mas esse é o delinquente, esse é o ilícito. Eu estou falando agora é a licitude autoconsciente, cosmoética, evolutiva, prioritária. Agora, cada um tem que ver, né, o nível que está, né? Acho que a gente entende melhor, que a gente conhece, resgata alguns pontos com relação à questão da conscienciologia, o estudo de direito toma uma outra dimensão, é uma outra coisa. Mas olha, tinha gente, por exemplo, o Moacir Medina Sérgio, foi o diretor lá da nossa escola, porque essa escola eu ajudei a fundar com o Mar, né? Então, o Moacir Medina Sérgio falou para mim assim, é uma pena, Valdo, que você não possa dar aula na escola. Mas não é que eu não podia dar por competência, não. Ele achava que eu tinha. Veja bem, eu era rapaz ainda, 20 e tantos anos. Mas ele falou assim, você tem competência. O problema é que não coaduna com o Ministério da Educação. Ele tinha razão. Agora, você sabe que isso é a década de 50, né? Como é que fica? Agora, eu vejo que de lá para cá, as coisas continuam mais ou menos do mesmo jeito. Tem muito mais advogado e muito mais problema de direito no Brasil. Mas agora aqui, a lei piorou demais, piorou. Principalmente a lei das cabeças, é o toque. Entende? Isso aí piorou demais. Supremo Tribunal, a vergonha. O negócio era muito mais austero, mais sério, mais equilibrado. Hoje eu não vejo isso, não. Agora, a época do Moacir Medina Sérgio, ele gostava demais de direito internacional, para ver o processo grande. Então, ele estava caminhando para a cosvisão, cosvisiologia, para o processo da, vamos dizer, internacionalização do Estado mundial. Ele tinha noção disso. Agora, ó, ele tinha bom humor, meu estilo, tal, a gente contava muita anedota, ele sabia muita coisa das aulas, das coisas dele, que ele lecionava, mas, veja bem, ele levava isso e falava assim, não, nós temos que ter bom humor, senão eu não aguento direito. Isso era ele, falava bem claro, e rindo. Era a saída dele. Você vê como é que o negócio, desde a década de 50, faz 60 anos, já tinha muito problema dessas coisas todas. No outro dia, o senhor explicou que a rotina diária é inevitável, até que passemos para outro patamar evolutivo. Mas como faz para estar sempre motivado dentro dessa rotina? Não, eu gosto do que eu faço e você sempre está ampliando aquilo que você faz. Há um acervo de coisas boas que você está amontoando a cada dia.
Cada dia uma oportunidade para você levar mais uma pedra na construção do melhor que você pode estar fazendo. Isso é seríssimo. Então não é uma rotina inútil. Eu falo o seguinte, você tem que ter hábitos sadios e rotinas úteis. Pensa bem a diferença disso. Eu, por exemplo, estou sempre fazendo alguma coisa, acrescentando aquilo que eu faço. Atualmente, o que eu acrescento mais, além dos verbetes da enciclopédia, é o verbete do dicionário. Todo dia eu estou pondo alguma coisa lá dentro, ou num ou no outro, ou nos dois ao mesmo tempo, vamos dando um jeito. Como funciona o algoritmo de ordenação, o Quicksort, aplicado às prioridades evolutivas no estrangeirismologia? Onde podemos encontrar mais informações sobre esse útil recurso? Olha, aí seria bom você ver na internet. Na internet tem muita coisa. Poderia falar mais sobre as preconcepções infelizes e falso utilitarismo? Na Fatologia, página 32, o caso é o seguinte: as preconcepções infelizes são aquela pessoa que às vezes se entusiasma por uma coisa que no fim não vai ter utilidade ou aplicação séria que possa ajudar a humanidade. Então isso é perda de tempo, é mais uma inutilidade. E isso entra dentro daquilo que nós chamamos de cultura inútil. Então precisa a pessoa ter muito cuidado com as preconcepções que ela tem, aquelas concepções que ela traz dentro do apriorismo dela. Elas podem ser infelizes, podem ser inadequadas, podem ser desajustadas, pode ser enganologia. Deve se examinar, devido ao falso utilitarismo. Quais são os principais fatores que podem definir a colônia extrafísica que iremos parar? A primeira coisa é o seguinte: como é que é o seu equilíbrio? Cada pessoa é atraída pelo ambiente que está de acordo com o seu nível de equilíbrio. Olha o nível de equilíbrio que você tem, que é para aí que você vai. Se após a dessoma as consciências semelhantes se agrupam, quais poderiam ser as principais diferenças entre as consciências do mesmo grupo? As diferenças de experiência. Por exemplo, uma fez mais experiência numa determinada linha de conhecimento, a outra fez mais num outro. Mas, do ponto de vista evolutivo, se equivale. Uma pessoa na engenharia, na bioquímica, na astronomia, cada um está mais ou menos aí, mas são experiências diferentes. Considerando duas consciências muito lúcidas e cosmoéticas, ambas realizam o mesmo nível de assistência, mas uma assiste 10.000 vezes mais pessoa que a outra. Por que uma iria evoluir mais do que a outra? Não, aí depende da qualidade do trabalho de assistência. Olha a ficha. Veja sempre a qualificação da assistencialidade desenvolvida. Em sindromologia, página 33, segunda linha, poderia discorrer sobre a síndrome da evasão? A síndrome da evasão é aquela pessoa que tira o corpo fora da maioria das coisas mais sérias que ela precisa enfrentar na vida. Então ela está sempre se desvencilhando das coisas, saltando de banda, como diz lá na zona norte do Rio, sartando de banda. Então isso aí tem que ver, né? No Homo sapiens urbanizados tem uma lista de 14 características de assédio mental somático. O que me chamou mais a atenção foi a prostração, que é a forma mais insidiosa de travar mental somático, porque atrapalha o desenvolvimento do mental soma e a execução da proex. Como lidar com esse assédio? O que devo fazer para auxiliar uma consciência a autodesassediar? A prostração, o nome que o povo gosta é outro, tem outro nome, chama-se depressão. É isso que a psicologia e a própria psiquiatria gosta muito de falar, mas o nome correto é prostração. Então é aquela pessoa, por exemplo, que vai para um banheiro, estende o braço assim, fica desse jeito assim, ó, e afunda a cabeça dos braços, e senta no chão, no piso do banheiro, e fica lá 1 hora. Ela fecha o troninho e fica com as mãos em cima. O homem e a mulher, eu já vi isso tudo. Agora veja, uma pessoa que fica numa condição dessa e tem uma tendência de ficar assim durante 3 meses, isso é um perigo. São muitas dessas pessoas que acabam se suicidando na alteração, porque uma boa parte delas, elas estão totalmente dominadas pelo seu autoassédio. Mas isso, às vezes, ela pode ficar com a possessão de uma hora para outra,
dessas que criam a marca pecado destrutivo, ela pode se matar e criar problema. De modo que a prostração é esse problema da parte negativa dessa bipolaridade. Tem a bipolaridade da exaltação, e a pessoa fica super excitada. E tem a outra da depressão. Essa depressão é que entra o problema da prostração. A pessoa está entregue às baratas, ela julgou a toalha, ela não quer se animar, ela não reage perante a própria vida. Agora, o pior da história é isso. O pior da história é quando você vê uma pessoa dessa que tem tudo, não falta nada. Ela tem pé de meia, ela tem família adequada, tem gente que gosta dela, às vezes ela tem uma profissão, tudo formada, arrumada, certinha. Isso é terrível a gente ver. Agora, quase sempre aí tem mega assediador nessa história depois de algum tempo. E a pessoa tem que começar a ver, a hora que começa, ela vai ter uma opção de sinais. A sinalética dela vai gritar de tudo quanto é jeito, como se tivesse campainhas gritando em torno dela. É só ela prestar atenção. É que a pessoa está tão envolvida com o problema da emoção que ela não vê a sensação que está se passando no corpo. Isso aí é um negócio sério. Agora, então, olhem bem vocês, seus parentes, a situação, quem é que entra numa condição de prostração, que se entrega às baratas. Isso é um perigo, é um problema para resolver. Num caso desse, tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter internação. Não se brinca com isso. Seja a sua irmã, a sua filha, a sua mãe, não interessa. Toma providência. Mas o que mais nós temos aí sobre anti-utilitário? Sou aqui no ar. Professor, aí na página 34, taxologia, tem esses dois itens, o 6 e o 12. O senhor poderia comentar? 6, critério anti-utilitário, o inavaliável. Então, veja bem, você tem que ter um processo do critério daquilo que serve, daquilo que não serve. E tem que saber. Agora, se chegar num certo ponto e você não souber nada, o melhor é se abster, deixa para lá, não faz nada. Fica de quarentena, anota só, para você ver com o tempo. Então, as coisas têm que ter uma avaliação de utilidade. Se não tem, não vale a pena. Agora, o 12, perspectiva anti-utilitária, amateológica. Isso aqui é a pessoa, por exemplo, que ela pensa de uma maneira materialista, fisicalista, que só olha os processos do elétron, da matéria aqui. Então, ela não vê o processo da multidimensionalidade, não vê o problema consciencial, não vê as questões, por exemplo, das parapercepções da pessoa, ou as percepções extrasensoriais da pessoa. Então, ela perde muito tempo com isso, porque sem parapsiquismo ninguém evolui. Evolui, mas vai demorar mais, e cedo ou tarde já tem que se render às evidências da multidimensionalidade. Não tem saída. Nós estamos homens e mulheres, mas nós somos consciências. Então, como é que foi? A pessoa tem que assumir isso. Qual seria o caminho mais correto para você desenvolver de forma mais breve ou que seja mais eficiente para o psiquismo? Primeira pessoa seria bom ver tudo que tem na enciclopédia sobre o assunto de parapercepciologia. E ela vê, de acordo com o temperamento dela, o que ela aguenta. Qual é o fôlego que ela tem. Ela que tem que ver. Cada uma de um jeito. Tem pessoa que pode desenvolver o processo de energia em 2 anos e dominar tudo perfeitamente, sendo que ela era totalmente casca grossa. Em 2 anos a pessoa consegue isso. E existem tendências, né? Pois é, as tendências aí, cada um tem que ver o que é que gosta, desenvolver mais como é que é. A natureza de cada um é diferente, é o temperamento, é aquilo que forma a estrutura do temperamento. Tem que estudar isso aí. Você desenvolve aquilo que você tem mais tendência e aí pode ser o Vê avanço para aquilo que você aguenta mais. Qual é o seu fôlego? Entra naquilo que você aguenta. Entende? Todo mundo tem suas predileções, suas preferências, seus caprichos, tem seus hobbies, divertimentos, diversões, entendeu? A pessoa tem que ver onde é que ela pega mais.
Eu, por exemplo, eu pessoalmente gosto de desafio. Se tem umas coisas que são mais difíceis e outras que são mais fáceis, eu examino bem e vejo, não, essa mais difícil também eu posso, então eu entro nessa. A maioria não é assim. A maioria a gente fala, não, vai pelo caminho menos difícil, com calma, principalmente no início. Entende? Mas é questão de temperamento. E eu sou contra a competição, essa coisa toda, mas sou 100% favorável à competição comigo. Eu quero sempre ter um número a mais daquele que eu consegui. Um ponto a mais. Entende? Agora, ó, você vai falar assim, mas como é que fica a idade, as necessidades da pessoa, a invalidez relativa que cada um vai tendo? A gente adapta, faz força. Faz aí o agachamento, a técnica do agachamento. Agora, engraçado, estão aparecendo agora uns exercícios na revista que tem lá no meio, tem a técnica do agachamento. Falando, estão começando, foi só começar a falar, apareceu, não sei como. Eu acho que foi a Cris, né, que estava examinando, ela viu lá. Que antes eu já não via isso com muita vez. Outra coisa que o povo não põe muito é manga. Eles falam num monte de fruta, mas assim, em 10 listas você acha 2 vezes que eles falam em manga. Falam em tudo, menos em manga. A maioria nem sabe o que é terebintina, não conhece nada de manga. Olha o que tem? Valdo, aqui, página 32, na fatologia, 4ª linha, você fala da pluriprospectividade utilitarista. Utilitarista, é. A pluriprospectividade. Então é quando você quer fazer uma avaliação do que vai acontecer, aquela previsão que você quer, mas você não vê isso só numa linha de conhecimento. Você vê em várias linhas de manifestações simultaneamente. E depois você faz associação de ideias, para ver o que é que uma raia interfere na outra. Aquela que está dentro dessas 2 raias, vai interferir na outra, na outra, na outra. Por quê? Agora, isso você analisar do ponto de vista do futuro imediato, pode clarear demais o seu presente, aquilo que você procura, aquilo que você faz. Então, esse processo da pluriprospectividade utilitarista é super inteligente isso aí. Tem muita gente viva que já faz isso. Então, não adianta nada você pegar só numa linha e olhar uma coisa só. Não adianta. Por exemplo, na questão, se vai fazer isso, pegar, obviamente, a multidimensionalidade, mas aí eu posso ver sobre a ótica do para-direito, da para-política, da para-sociologia. Não é isso, você está olhando para quem? É para todo mundo? É para um grupo? É para uma pessoa só? Tem que examinar isso tudo. Agora, se for para uma pessoa só, você tem que avaliar qual é o perfil dessa pessoa. E o grupo? Qual que é o objetivo? Qual a razão social desse grupo? Se é que tem. O que eles fazem? É empresa? É empreendimento? Diabo a 4, o que é que tem? Então, com isso, você especifica muito mais as coisas. Agora, fazer uma previsão sem saber os preâmbulos, sabe como é que é? O embasamento, a estrutura, o arcabouço daquilo inicial, é perda de tempo. A gente tem que fazer uma previsão sabendo o que é que você está querendo aqui. Se acontecer lá, vamos ser, tem 3 fins que você pode atingir pela sua previsão. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, você tem que analisar de acordo com isso aqui. Então, veja, só aí já é uma pluri. Você já está tendo a cosmovisão. Agora, veja, pluriprospectividade utilitarista. É um processo da cosmovisiologia. Agora, Valdo, que é o que eu tenho insistido demais aqui com a turma. Por exemplo, isso na sociologia, em outras áreas da ciência, você tem várias abordagens que são feitas, às vezes, simultaneamente. Só que uma das críticas que se fala é a questão da abordagem estratificada, quer dizer, se avalia um aspecto, outro aspecto, mas não se faz a integração desses aspectos. A integração é que é a associação de ideias. Então, isso que eu ia perguntar. Essa aqui é a pluri. E como, uma vez que você olha sobre essas diferentes óticas, como é que você faz essa associação? Você vai pegar, tem unidade de medida aí, é a meta. Por que você está fazendo isso? Você tem que ter um objetivo. Pega seu objetivo e joga lá dentro. Aquilo é assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. Como é que fica? Você vê as reações de cada um deles. Não tem por onde escapar disso. Agora, o povo tem muita preguiça de analisar as coisas do ponto de vista pluralizante, generalista e por atacado, que é a cosmovisão. E aí a capacidade de síntese. Tem preguiça. Eles veem uma coisa só, satisfaz com aquilo
satisfez a ele, sentiu bem no momento evolutivo dele, ele fica só naquilo, é um erro. E quando leva em consideração várias, eles têm a dificuldade da síntese, que eu acho que esse é o grande ponto. É lógico, mas aí que é a associação de ideia que você está falando. O processo da hermenêutica, da associação. É o mais difícil que tem, é isso, é a analiticologia. Eu vivo falando isso aqui também. Agora, você veja, no fim você tem que entrar e particularizar tudo. Na base da minúcia, é o detalhismo. Mas para voltar para síntese. Tudo é detalhismo. Por exemplo, isso aqui é um detalhismo só. Ele todo, o verbete é um detalhismo. É tanto que não tem muito detalhismo, só tem 8. Você está entendendo? Porque eu coloquei só para a pessoa pensar dentro do assunto. E não pode escapar. Ó. Eu coloquei aqui, ó, 18 itens. Todos eles, ou melhor, não são todos. Mas dos 18, parece que tem 16 que são negativos. Aqui, ó, positivo só tem antidiscernimentologia e serventia. Mas tudo, porque o verbete ele é nosográfico, é totalmente patológico. O anti-utilitário, gente, é uma das coisas que dão mais resultado na baratosfera. É ótimo. Quer ir para a baratosfera? Use o utilitário contra você. Quer dizer, o anti-utilitário. Isso é o máximo. Mas fala aí, doutora. Na página 33, em Principiologia, o princípio da eficácia. O senhor podia falar para mim sobre esse princípio? Eficácia, você sabe, tem gente que fala o que é eficiente e o que é eficaz. E eles querem transformar isso numa coisa diferente da outra. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eficácia é você ficar melhor que aquilo que você é. Acabou. O mais banana para o resto, para a vovozinha, quem aparecer, não interessa. Fique melhor do que aquilo que você é. E você vai aumentar a sua eficácia. Agora, melhor aí tem que ver: evolutivo, cosmoético, prioritário, interassistencial. Só essas 4 coisas já vão exigir muito da pessoa. Tem que ver isso. Então, eficácia. Melhorar sua competência. Você era competente, agora você está se tornando super competente, mudou tudo. Então a eficácia aumentou e você ficou mais eficiente. Eficiente, quer dizer, você está produzindo mais em pouco tempo. Isso é a eficiência. Agora a eficácia, você está fazendo um monte de coisa com muito mais inteligência, rendimento, outra coisa, vamos dizer, a coisa esplêndida, entende? Começa a aparecer mais. Então, esse processo do esplendor, do esplêndido, ele se amplia. Então, é assim que vem o processo da natureza da grandeza. Se aumenta a qualificação da grandeza da sua manifestação. No fim da história, a sua etologia, ela mudou de patamar. O seu comportamento adquiriu um nível, tecnicamente falando, ou no caso, paratecnicamente falando, mais elevado. Enfim, você deu um passo à frente no processo evolutivo. Isso é a eficácia melhor que nós podemos procurar. Retornando um pouquinho no assunto do direito e o evoluciólogo, né? Com relação ao juiz Alírio. Ao quê? Ao juiz, aquele juiz Sim. Alírio, né? Ele só fala muito dele, pelo menos comigo, é por causa do histórico dele ter conseguido fazer um caminhar na área do direito com fraternismo? Você está falando de qual pessoa? Alírio Cavalieri. Ah, sim. Não, ele é pelo seguinte, é porque ele cuidou de uma coisa muito difícil e na área do Rio de Janeiro ele se saiu bem. O povo tudo falava bem dele. Eu vi as coisas dele de perto no Rio. Você está entendendo? O homem era fora de série. Outra coisa, um monte de juiz sempre aparecia lá, mas criava mais problema do que ajudava. Aparecia muito na mídia pelas coisas que eles davam contra. Mas não resolve. Tinha que dar um jeito de melhorar. Agora, o Alírio não. Ele entrava e fazia a trégua, a pacificação,
indicava as coisas que tinha, as pessoas melhoravam, procuravam terapia. Eu vi vários casos desses. Você está entendendo? Então ele era fora de série nisso. Agora, ó, quando um juiz é bom, você está entendendo? Ele não consegue ficar incógnito. Ele acaba aparecendo quando ele é bom. O povo mesmo leva o nome dele para a rua, positivo. Entende? O Alírio foi assim. Você não acha que tem muita gente a favor dele, até hoje, falando a imagem dele, as coisas tudo dele? E outra coisa, a mídia gostava dele. Ele, durante uma temporada, ele aparecia na mídia todo dia. Mas ajudava demais o processo de gente, a menor idade. Isso é um negócio sério. Entende? Ajudar adolescente não é fácil. Você olha que eles estão criando até nome para adolescente, né? Para meter o pau no adolescente, quer dizer, o povo fica desesperado, os pais ficam desesperados com os filhos. Agora, a hora que aparece um juiz que ajuda pai e filho e o diabo a quatro, bola, fora de sério. Mas como é que fica a questão, por exemplo, multidimensionalidade para ele, nega tudo? Ah, sim, mas ele está vendo ali o processo do direito. E outra coisa, na posição dele, às vezes, ele tem dificuldade de ombrear uma coisa dessa, porque ele tem que ser isento. Se ele mostrar uma linha, todas as outras vêm contra ele. Às vezes ele está fazendo média. Dentro dele é que ele decide ver o que deu. Agora, o problema é a eficácia do resultado, os produtos, o fruto do esforço dele, é positivo. Nós temos que ver o fruto, é a ficha da pessoa, como é que fica. Agora veja, um monte de juízes do Brasil, em diversas instâncias e áreas, que tem BO. Como é que fica isso? Um juiz com BO? Esse é que é o juiz bobo. Esse é o boboca total, né? No entanto, tem. Existe até aquele lá de São Paulo e tal. E tem alguma coisa que poderia ser feito para poder ajudá-lo nesse aspecto? Ajudar quem? Ele? Não, aí no caso dele seria mostrar fatos para ele, exemplo. Para ele cair em si. Qual a idade dele? Ele deve estar mais do que a minha 90. idade. Pois é, ele é mais velho que eu. É. Agora, sabe, nessa idade você está apelando na porta da saída. A gente tinha que começar pelo menos uma porta interna. Eu não digo na porta de entrada, mas na porta da interna. Né? Ele ainda é muito ativo. É, né? Agora, é difícil mudar nesse processo quando é assim. Você sabe, ali é o processo dos princípios, né? Ainda mais dentro da área do direito, hein, Cris? Difícil, né? Agora, eu, se fosse encontrar com ele hoje, eu ia julgar energia nele. Você encontra com ele de vez em quando? O que ele é seu direto? Tio. Então, dá umas arco voltaico nele. Se preparem. Nunca se sabe o que pode acontecer. Agora, ele, em tese, ele era muito bem assistido. Tem que olhar isso aí, como é que ele está hoje. Se ele está bem lustro nessa idade, já está tudo aí assentado, já não tem mais nada para mostrar, tudo que tinha já mostrou. Então, às vezes, o arco voltaico ajuda demais. Tem que olhar agora como é que está o ombro, o joelho dele e tal. Ombro, joelho, essas coisas que tem que ver. Se ele consegue fazer agachamento. Tudo você vai ajudar. Conversar com ele, manter esse contato. Sim, mas agora o arco voltaico é que seria ideal. Tá. Você, como é muito habilidosa, competente em matéria de diplomacia, você é capaz de dar um jeito no titio. A gente conversa muito por telefone. Então, eu acho o juiz muito bom camarada. Eu não vejo o Alírio como coisa negativa. Nunca vi. E é muita gente a favor dele lá no Rio, na ocasião, bola. Um monte de gente. Professor, Sim. Aqui atrás, no B. Só um comentáriozinho sobre a questão da manga que o senhor falou. Ah, sim.
Eu vi um anúncio na New York Times ontem, que agora eles estão fazendo uma propaganda, era uma propaganda, tá? De uma manga africana, com habilidades de emagrecimento. Eles estão veiculando isso agora. Você come a manga africana, mas emagrece não sei quantos manga quilos. ela mantém o peso da pessoa e faz emagrecer. Não, lá dizem que O processo tem 8 das fibras só da manga já faz a pessoa. Então já está ficando famosa. A manga, ela é rival do glifage. Quem entende glifage vai entender o que eu estou falando. Agora, o processo tem a terebintina. Agora, outra coisa. Uma das revistas que saiu essa semana, agora no fim de semana, está falando um monte de frutas e tem a manga no meio. Que é uma raridade. Já ficou famosa. Não, mas é uma coisa rara. O senhor conseguiu. Se a gente começar a falar aí para o negócio aparecer. Agora, muita gente não entende muito da manga. Você sabe, tem gente também que acha e combate a manga. Que eles acham que a manga é muito selvagem. Por quê? Terebintina é o mesmo que água ras. Água ras é um produto de limpeza. Agora vê, o que é a manga? Nada mais do que um produto de limpeza. O que ela falou agora? Que tem uma manga africana que ajuda a pessoa a emagrecer. É lógico. É o São Zé Munctório, está limpando tudo que tem. Trabalha no esgoto. Agora, outra coisa. É das melhores frutas em matéria de paladar que tem. É bobagem falar que não é. É, acabou. Só quem nunca comeu manga para valer que falou uma coisa dessa. Quem for ver os tipos de manga que tem, fica besta. É um pudim da natureza, bem feito. O negócio é esse, é a manga. Segundo os critérios da laboratoriologia para a superação do megatrafar da vaidade, qual seria a ordem funcional dos 3 primeiros laboratórios a se frequentar? Pensenologia, cosmoética ou evoluciologia? Não, eu acharia que o ideal seria, entra nessa onda, 10 cada um. Aí vamos ver o que vai dar. Mas olha, faz 10 primeiro do pensenologia, 10 do cosmoética depois e 10 da evoluciologia no fim. Mas é uma boa, aqui está bem distribuído. E para a autopriorização evolutiva, pensenologia, cosmoética, proex, auto-organização. Não, aqui o processo todo aí talvez seja entrar na auto-organização primeiro, né? Tem que inverter isso. É melhor. Porque se a pessoa, o que adianta ela ir na pensenologia se ela é auto-organizada? Ela já vai embarafustar tudo que ela está fazendo, não resolve. E ela não vai ter ambiente para os amparadores ajudá-la. No livro Onde a Religião Termina, o autor diz que Jesus se tornou mega assediador de quem o evoca. Já que são milhões todo dia. De que modo o senhor avalia isso? Eu acho que, em parte, é isso mesmo. Agora, ele tem os assediadores que entram no lugar do cristianismo, porque o cristianismo fez muita coisa boa por um lado e já matou muita gente e continua matando até hoje. E as derivações do cristianismo ainda são piores ainda. A maioria desses negócios, tudo aí tem cristianismo no meio. Como é que fica? O senhor poderia falar a respeito da mudança de temperatura das energias com a ectoplasmia? Energias quentes ou frias têm alguma relação no nível de assédio? Não, o processo todo que você pode aí afirmar é um só. Quanto mais você abaixa a temperatura, é melhor para desenvolver a manifestação da ectoplasmia. O quente fica mais difícil. Então, o ar-condicionado ajuda demais o processo da ectoplasmia, desde que a pessoa saiba trabalhar e conviver com o ar-condicionado, o condicionador de ar. O senhor falou em tertúlia anterior qual o momento em que o serenão passa a ser consciência livre, CL. E quando o conscienciólogo passa a ser desperto? E quando o evoluciólogo passa a ser serenão? Não, o evoluciólogo, para ser serenão, ele tem que ter dominado o problema evolutivo do ponto de vista policármico. Agora, o conscienciólogo passa a ser desperto é quando ele já começa a sentir que ele tem uma autodefesa, que está com o corpo fechado perante o processo de assédio. Seria bom ver o verbete pré-desperticidade. Agora, seria bom ver o verbete lá que eu falo sobre evoluciólogo. E também
todas aquelas dezenas de páginas que tem no Homo Sapiens Reurbanizado sobre a serenologia, que lá também eu falo disso, sobre o serenão. A minha questão é, mais juízes, mais réus do que juízes. A transição de julgadores para os acusados não ficou clara quanto à evoluciologia. Podia aprofundar? Não, o problema todo é o seguinte, vamos entender. O juiz, é que eu estou falando, que ele se torna, ele fica mais réu do que propriamente juiz, porque ele começa a ver os defeitos que ele tem na condição de magistrado. O jurisconsulto é uma pessoa igual eu e você. Ele também tem trafares. Então ele tem que reconhecer essa condição e ver como é que ele faz para diminuir os trafares que ele ainda carrega consigo. É aí que vem o processo de réus e juízes. Agora, nós precisamos de ter quem avalia as coisas de uma maneira a partir do para-direito. Se a pessoa for analisar só na base do direito, ainda ela peca por muitas coisas humanas e materiais que são subhumanas e animais. Isso não é o ideal. Então o processo é julgar a situação, apreciar, fazer uma análise, fazer uma abordagem, fazer um processo de interpretação dentro da natureza e do arcabouço do para-direito. Por qual motivo o amparador permite o estresse profundo na consciência provocado por terceiros? Gostaria de saber em qual livro ectoplastia é estudada a fundo. A primeira pergunta é o seguinte: o amparador ele não permite isso não, porque não tem nada a ver com isso. Quem arranja um estresse profundo na consciência é ela mesma. Isso é besteira que você está falando. O amparador não tem nada a ver com isso. Ele não quer isso, mas ele vê que acontece, o que ele vai fazer? Agora, outra coisa. O estudo da ectoplastia, seria bom você ver essa palavra na enciclopédia, é a melhor coisa que tem. Aquilo está difuso, tem em muitos lugares. As consciências que têm processo de religiosidade muito sério, incluindo imagens de santo dentro de casa, em livros, velas. Estou falando porque dentro da casa de minha irmã é desse jeito. Ela conseguiu abrir uma empresa e diz que é sua fé, e agradece fielmente a tudo isso. As consciências ficam presas dentro ao processo de troca, com esse processo falando de evolução. Olha, cada caso é um caso, se de ver. Agora, ó, todo processo de excesso de misticismo prejudica a pessoa, cedo ou tarde vai dar na cabeça dela. Então, se de ver muito isso. Uma outra coisa, a gente não deve ter isso e essa exaltação do processo das formas, das molduras da vida, com santo, imagem, e todas essas coisas, não. O ideal é ter uma exaltação da assistência aos outros. A empresa dela assiste aos outros, ajuda os outros? Ou é empresa de quê? É empresa de cachaça? É uma empresa, por exemplo, de cigarro, tabacaria? Tem que examinar para ver o que é. Tem que ver. É uma empresa, por exemplo, de agrotóxico? Vamos entender bem isso. Tem que ver. Professor, aqui no ar, como que a gente pode diferenciar algo que é anti-utilitário de um bagulho energético? Você quer saber como se interpreta um bagulho energético? Como se diferencia o anti-utilitário do bagulho? O utilitário é o seguinte, aquilo tem aplicação para você? Por que você guarda aquilo? Você vai olhar teu negócio com você faz 10 anos. Você não empregou aquilo em 10 anos. Serve? Vale a pena continuar com aquilo? Agora, o pior não é isso não. O pior é o seguinte, você chega lá e passa a mão assim e vê se tem energia negativa. Você tem que se virar para saber como é que é isso. Estado vibracional. Se tem energia negativa, para que você fica conservando aquilo, um cadáver dentro da sua casa? Para quê? Isso tudo tem que ser examinado. Agora, ó, a professora Kátia Aracaki é especialista no assunto. Qualquer coisa você conversa com ela, que ela te dá uma orientação. Com detalhes, tá certo? Professor? Sim. O professor acredita que uma grande liderança, tipo um presidente da República... Primeira coisa, eu não acredito em nada. Na sua opinião, neste momento... Agora, eu admito certas coisas. Eu admito certa coisa. Agora, pode concluir aí a sua pergunta. O professor acredita que uma liderança, ou pensa neste momento exato, que uma liderança como um presidente da República
pode, de fato, conduzir a alguma transformação em termos de evolução consciencial? Um líder pode transformar a situação toda a pior coisa que tem, ele pode melhorar aqui. Sim, agora mas... precisa de ver o líder que é e o que é e o gabarito dele, o perfil que ele tem para aquilo. Mas, por exemplo, como é que uma pessoa que nasceu com os trafores de uma grande liderança, que poderia assumir uma presidência, por exemplo, vai conduzir uma linguagem que seja acessível a uma nação e manter o processo de evolução consciencial ao mesmo tempo? Pois é, não, e depende do gabarito da situação, mas eu acho que isso tudo é possível. Eu já vi vários políticos que tinham equilíbrio. São raros, mas existe. E acaba fazendo alguma coisa. É porque é um meio bem complexo, né? O professor teria uma alternativa, por exemplo, para que isso pudesse acontecer? A alternativa que eu tenho é o para-direito. Fala com essas pessoas, mostra para elas o que é para-direito. O que é para-direito? Ou qualquer coisa, dá o CD-ROM da enciclopédia para a pessoa. E fala com ela, se você não entender, me fala que eu te explico. Mas de repente não dá tempo, né? De repente não dá tempo para fazer nada daí. Dá tempo sim, o tempo é um processo que é uma variável que você domina. A gente não pode ser escravo do tempo. Mas se o professor tivesse os talentos para se transformar em uma grande liderança nacional, para transformar um processo de educação, por exemplo, no Brasil, sim, o professor iria pela política ou iria pelo meio empresarial, por exemplo? Não, você teria que ir pela política. Tem que ir pela política. É lógico. Como é que você vai? Tem que ser o Ministério da Educação. Atualmente eu chamo que o Ministério da Educação é chamado Ministério da Deseducação, que está cheio de besteira. E outra coisa, estão querendo que o cara agora seja lá de São Paulo, né? Vai ser candidato lá, prefeito. Pelo menos tirar da educação já é uma grande coisa. Agora eles querem colocar o bigodudo lá, né? Eles vão pôr o bigode lá agora no lugar da educação. Obrigada, professor. Não, é uma vergonha. Agora, o que se passa? Nós nunca tivemos um partido com um nível tão baixo em matéria de ignorância e de corrupção como é o PT, né? Então, você já viu como é que fica isso. A situação é precária. Por isso que tem esse Ministério da Educação desse jeito. Uma outra coisa, o presidente que dirigiu o país, durante 8 anos sentia azia, não podia ler. Então, o que você quer? Como é que fica a educação nesse país? Eles estão fazendo força, mas olha o Enem. Olha só essas loucuras do Enem. Deve ter muita maracutaia atrás disso para acontecer essas coisas todas. Cada Enem deve enriquecer vários, né? Com o negócio das provas, aquele negócio todo. É duro. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já fiz em Conscienciologia, eu já fiz curso em Conscienciologia e não estou mais ambientado aqui. Na realidade, sinto que o tradicionalismo mineiro vai totalmente contra a filosofia e os conceitos da Conscienciologia. Não, mas aí já tem melhorado. Eles já estão mudando a vassoura piaçaba e estão colocando o aspirador de pó. Me sinto um ET aqui. Consequentemente, está praticamente impossível arrumar dupla evolutiva. Olha que Belo Horizonte é considerado o lugar das solteiras. É um homem. Pois é, 5 por 1 que tem aí. Tenho 35 anos. Estou pensando em me mudar para alguma capital do sul do país por entender que essa região é mais evoluída em termos de mentalidade. Sinto que poderei iniciar uma nova etapa de minha vida. O trabalho me permite isso. Qual da cidade o senhor me aconselharia? Curitiba, Florianópolis ou Porto Alegre? Tá danado, hein? Eu me recuso a dar uma opinião. Tá danado isso aqui. Curitiba era ótima, ficou tudo terrível agora, né, ultimamente, né? Até os políticos lá estão procurando ficar fora mais tempo da cidade do que lá dentro. Florianópolis está com uns processos lá esquisitíssimos, por causa do processo de turismo e outras coisas mais, inclusive de tóxicos, as coisas todas. Porto Alegre é um dos lugares das cidades menores ou capitais menores do Brasil, é a mais poluída que tem. Então, como é que fica isso? Eu vou falar o quê? Olha,
é bom você fazer uma reflexão de 5 horas sobre o assunto. Aí você vai entrar, né? Agora, se ele viesse aqui, eu ia receitá-lo para ele ir lá no Pensenologia. Enfatologia, página 32, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar o porão consciencial na adultidade? Confesso que deixei de ser adolescente de forma tardia, a partir dos 26 anos de idade. Atualmente, o número de adultos com comportamentos imaturos vem crescendo muito. Qual seria a causa disso? Principalmente a supercomunicação e a internet. A internet está infantilizando o povo. Então, isso é um negócio sério. Isso aí eles não falam do Jobs, só falam a favor das coisas dele, mas eles não falam da infantilização que esses aparelhos estão criando na cabeça da meninada. Está demais. Então, os meninos hoje estão tudo de barba crescida, grandões, etc. Isso aí é um problemão. Agora, ó, você quer falar sobre porão consciencial na adultidade? Vamos entender. É a hora que a pessoa não consegue sair daquela, vamos dizer, condição a que está habituada de apelar para a infantilidade. Então, aquilo permanece com a pessoa. Ela não quer enfrentar a fase que ela já é madura. Então, a pessoa tem que virar gente, adulta, e enfrentar a situação. Agora, ó, quase sempre a pessoa é assim porque é uma irresponsabilidade. Ela não quer assumir a posição de maturidade de uma idade mais avançada, mais adulta. Isso é que é o prodão consciencial. Na sua opinião, qual a principal característica consciencial que faz com que a pessoa tenha dificuldade em receber ajuda? Quase sempre são os assediadores que não deixam. O assediador não quer que ninguém chegue perto, porque senão tira a presa da boca do assediador. Então ele está lá, deu a mordida igual Rottweiler, não larga. Ele quer ficar com a vítima, é a presa. Agora, se entra uma pessoa para ajudar, aquilo prejudica. Ele tem que soltar a presa, eles não querem isso. Então, quase sempre há um processo de assédio muito forte. Professor Valdo, aqui no ar? Sim. Em relação ao utilitário e fazendo uma analogia com o lazer, porque tem algumas atividades de lazer que elas não são produtivas, né? Mas fazem bem para a pessoa. Lazer é um processo que a pessoa tem que ver a utilidade do lazer. Até o lazer tem utilidade. Então nós temos um trinômio que a gente fala, entende? Automotivação, trabalho e lazer. Então vamos entender isso. O lazer é o divertimento, são as férias, é a hora que você repousa, o processo todo que te dá, entende? Aquela tranquilidade íntima maior, de soltura, leve, livre. Então, isso é lazer. Então, agora, automotivação e trabalho. Então, você faz do seu trabalho, com muita motivação, o seu divertimento. Eu, por exemplo, a coisa que eu mais gosto é fazer o meu trabalho. Eu me realizo com isso. Agora, no meu trabalho tem uma opção de coisa que é divertimento para a maioria. Por exemplo, eu gosto muito de ler. A leitura para mim é fantástica. Eu leio todo dia, toda hora, tudo quanto é lugar. Então veja, eu tenho isso. Eu sou motivado pelo meu trabalho e tenho lazer naquilo que eu faço. Eu não preciso de férias. Eu estou no eterno nas férias. Então, mas esse é o momento, vamos dizer assim, essa é a situação ideal, né? Que a gente tem que buscar. Te vira, tem que começar nessa idade. É a hora que o cabelo ainda não está branco. Agora, a hora que você começar a fazer, o cabelo começa a ficar branco. Isso faz parte do serviço. Agora, depois ele azula. Azula é aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Ele azulou, ó. Caiu fora. Ele some. Mas azular é quando some. Ele fugiu. No sentido assim, vamos dizer, passar uma tarde com a família. Não, não, mas isso é o social, isso aí não tem nada demais, isso aí faz parte da vida. Não, mas eu faço, aqui, eu passo uma tarde com a minha família consciencial. A coisa mais séria é a família consciencial. A família nuclear é o início do princípio do começo, mas ela é só para começar. E o resto da família? Você tem a família profissional, a família social, a família consciencial e outras cositas mais. Depende de você. Então, eu me dou bem com isso.
Quando você passa uma tarde com a família nuclear, por exemplo, você não está fazendo nenhuma produção, não é algo produtivo. Você sempre está. Não, eu produzo em tudo quanto é lado. Escuta, quem é que estava aí naquela reunião que nós estávamos lá agora, na passagem do ano? Você estava lá. Você acha que foi produtiva a minha conversa lá de quantas horas? 3 horas? Eu dei mais lá uma debate do que aqui numa tertúlia. Tertúlia de Réveillon. Tinha umas 8 pessoas, não é isso? Mais séria. Mas tinha mais gente. Mas lá dentro do debate tinha umas 8 pessoas. A maioria homem, não é isso? Estava no negócio. Agora então você veja, aqui, é ali perto, aqui, ó, nesse mesmo quarteirão. Entendeu? Agora, por exemplo, eu tenho sempre muitos amigos. Por exemplo, hoje eu vivo com a minha mulher, tá certo? Ela viajou. Vai passar uma semana fora. Eu estou sozinho com os amparadores, uma gata e uma cadelinha. Está entendendo? Agora, o que se passa? Eu tenho um monte de gente aqui, porque aqui é um condomínio, é uma família. Você está com esse povo todo dia. Na hora do almoço aqui, eu estava lá com quanto? Umas 8 pessoas. Não tinha? Isso. Então, veja, tudo é social. Eu caso o social com o profissional, com o parapsíquico, com o físico, com o diabo a 4. Vamos casando tudo isso. E eu me sinto bem. Entende? Pergunta para o povo com quem convive comigo, como é que eu sou. Eu sou com 5 cobaias para você estudar. Esse velho careca aí, como é que ele é? Pergunta por aí que eles vão te falar. Como é que é o velho careca aí? O que você acha do cara? Vê como é que é. Agora, ó, entra desancando, você tem que criticar a coisa, heterocrítica, senão não adianta nada. Você não fica pensando que eu fico conversando só abobrinha, não. Lá mesmo eu falei umas verdades daquela que abalou o coreto lá da opção de gente. Os caras ficaram tudo, não, vamos com calma. Você entende? Então isso faz parte do serviço. Agora, você não é artista não, né? Não, nessa vida não. Você já viu que ele parece com aquele cantor brasileiro, aquele compositor nosso? Olha lá, olha para ele. Já te falaram, né? Que você é a cara dele, né? Eu conheço o cara. Ivan Lins. Você, sabe, separados ao nascer. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Separado e intermissivo. Mas é Ivan Lins. Preciso que você vê aí. Dá uma música para ele. Tira o tom aí. De novo. O povo deve te chatear, né, com ele, não deve? De vez em quando eu te falo, não falo? Que é a cara dele. Agora, veja, ele também tem um certo biótipo. O biotipo é mais ou menos igual ao cabelo, aquelas coisas, olha lá. Então você tem que fazer agora o seu tipo para você deixar o Lins. Sabe como é que é? Não tem outro jeito. Cada um faz o que pode, né? Agora, ele chegou primeiro. Ele é mais velho, né? O processo todo é esse. Agora, eu já ouvi assim pessoalmente, realmente se parece com você. Você parece com ele. É você que parece com ele, porque você chegou depois. Mas quem é que está falando? Letra aí? A, aqui em cima. Na segunda página, trinomiologia. Sim. O trinômio falta, falha, falência. Será que o senhor podia abordar um pouco? Falta, falha e falência. Aqui é o processo da literação. É fal. Você já viu, né? Falta, falha e falência. Fal. A literação é feita quase sempre por uma sílaba ou um pedaço da palavra, etc. Às vezes mais de uma sílaba. No caso aqui, ela é perfeita, a literação. Agora, falta. A falta é aquilo que faltou, é uma coisa ausente. A pessoa deixou de fazer alguma coisa. Agora, a falha, ela falhou. Na hora que ela ia aplicar, ela errou na aplicação. Isso é uma falha. Agora, depois, ela tem a falência. Em vista disso, faliu tudo, a coisa foi tudo por água abaixo, ela perdeu todo o esforço que ela estava fazendo. Então, isso é um fato. Falta, falha, falência. Isso é um trinômio. Quase sempre ele é patológico. Eu não coloquei aqui, só coloquei a literação para a pessoa pensar. Mas ele quase sempre é patológico. Ele é nosográfico, ele é negativo. E nesse caso, essa relação com um verbete anti-utilitário, né? Como é que fica? Qual que é a relação que o senhor fez para estar colocando esse trinômio?
Não, aqui é porque o verbete, em primeiro lugar, ele é nosográfico e é anti-utilitário. Então vamos só pensar. A pessoa tinha um objeto para ela aplicar, mas na hora que precisou, ela foi olhar, o objeto estava quebrado, ela não viu. O instrumento que ela ia usar não deu. Com isso, então, ela falhou. Anti-utilitário. E aquilo, na hora que precisava do negócio, o negócio não funcionou. Tem um monte de gente assim com o próprio carro. Ele acerta o carro, acerta tudo. O dia que ele tira da garagem, passou muito tempo, o carro não sai da garagem. Aí tudo vem por água abaixo, todos os planos que ele fez. Ia fazer uma viagem, vai ter, o negócio deu para trás. Uma pessoa que vai fazer uma viagem e que faz 10 dias que não esquenta o carro na garagem, essa pessoa não deve fazer a viagem nunca. Principalmente dirigindo. Isso é óbvio. Você entendeu? Aí eu estou dando um exemplo, umas coisas bem práticas, objetivas, da hora. Mas, tem coisa muito mais sutil nisso, tá? Coisa mais séria. E hora é quando falha, quando a pessoa tem que estar enfrentando uma plateia, uma audiência, né, um auditório, a situação é pior. Tá ok? Ok, obrigado. Professor Baldo. Lapsus, pois é. Professor Baldo, viu na interdisciplinologia que holomaturologia está repetido? Eu já vi que está no fim. E outra coisa também, na antagonismologia está auto-mimese, a prioridade, está faltando uma barra. Isso. E você também está faltando, porque você está fora da sua cadeira é aquela ali. Faz um mês que você tem vindo sempre sentado ali. Eu estou de olho em você. Estou de olho em você. Agora eu sei que você saiu daí para ficar junto da Rosa, eu sei. Você está perdoada. Valdo, aqui no B. Aqui. No início da tertúlia você comentou sobre a questão da depressão. Você falou do mega assediador. O que a gente pode pensar assim? Essa pessoa, esse mega assediador tem a ver com o passado dela? Sempre. Quase sempre o processo vem de vidas anteriores. Vamos supor, uma moça igual você, quer dizer, uma princesa, é a bela adormecida do bosque que acordou. E uma pessoa dessa fica com depressão, aquilo não pode ser da pessoa. Tudo é a favor da pessoa. E ela entra naquilo, você vê que o processo é do passado. Entende? Essas coisas tudo tem. E outra coisa, é muita mulher e moça com depressão. É mais do que a gente pensa. E o que você indica para essas pessoas fazerem? Identificando que pode estar com o mega assediador? O que eu vejo é que a pessoa tem que fazer força com um técnico, um profissional, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, alguém que ela tenha confiança e seguir aquilo. Mas isso é a coisa prática, objetiva que todo mundo faz. Mas a coisa mais séria não é isso não. É ela melhorar o hábito de pensionizar, o modo dela pensar. Ela vê o que ela tem na vida, valorizar o que ela já recebeu na vida, entende? Porque quase sempre a pessoa tem um monte de coisa e ela não sabe usar aquilo, ela não aplica aquilo que ela tem. Então ela tem que valorizar o patrimônio que ela recebeu para retribuir aquilo para a humanidade. E começar a pensar nos outros e não nela. Por quê? Depressão quase sempre é processo egóico. A pessoa está pensando em si mesma. É aí que os assediadores entram. Entende? Então eles entram carregando naquilo para fazer injustiça, mostrar injustiça. Veja o que está acontecendo, como é que aconteceu isso. Então piora a injustiça. Aquilo então aumenta tudo dentro da pessoa. Vem a mágoa, ressentimento, o ódio, desafeição. É um problemão. É aí que vem a depressão. Outra coisa, a depressão quase sempre a pessoa está se queixando do cosmos. É um queixume imenso de alguma coisa, aquilo desencadeou outra, então ela começa a se queixar de tudo. Tudo está ruim. Então isso é um perigo. Agora, é um problema sério a depressão. A gente tem que estudar muito isso. Entende? Na questão da bipolaridade, a coisa mais séria é a depressão. E a depressão, do jeito que existe, ela pode levar ao suicídio. Então é preciso ser tratada, a pessoa tem que levar isso em consideração. E tem algo que a pessoa possa fazer assim, para assistir esse mega assediador? A melhor coisa que tem, por exemplo, se o povo está aqui, a gente recomenda para começar a entrar nas dinâmicas, mexer com o estado vibracional,
e começar a fazer algum voluntariado para ajudar os outros. Se ela começa a ajudar os outros, ela se interessa pelas outras pessoas, ela sai do egão. Porque depressão é um processo egóico. Não adianta querer fugir disso. A pessoa está reclamando porque não fizeram as vontades dela. Alguma coisa tem que ela está reclamando. Essa reclamação é que é o queixume, a queixa. Observa como é a depressão, é isso. E outra coisa, só vê o lado ruim das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos assuntos. Quando é assim, entra na distimia, fica com raiva da humanidade, é um problemão. E ela fazendo isso, ela consegue assistir esse mega Não, a hora que ela começar a ver que os outros estão numa situação pior do que ela vai querer assistir. É aí que entra, aí ela começa a raciocinar. O que falta na pessoa deprimida é reflexão. Agora, ó, de modo geral, a maioria das doenças, o que falta é reflexão. Se a pessoa tiver auto-reflexão, ela começa a se retocar, a melhorar, retificar, melhora tudo. E com o exemplarismo dela, ela assiste o assediador. Ela vai melhorar todo mundo que está em torno. Agora, a depressão é uma das coisas mais deprimentes e depressoras e depressivas que tem. Você tem que lembrar disso. Não é só da pessoa, não, é tudo. Que a pessoa vê, uma irmã vê a outra daquele jeito, fica meio desanimada. Dá um desânimo, você está entendendo? É o desânimo. É terrível isso tudo. Agora, ó, às vezes uma pessoa ela pode melhorar demais. Ela passa 3 meses na depressão. Lá pelas tantas ela começa, arranja um incentivo na vida, uma coisa que estimula. Ela começa a ter motivação, ela vira outra pessoa. E ela não vai para outra extremidade, ela não vai ficar super excitada naquilo, não. Ela começa a ponderar, começa a ser comedida, começa a ter harmonia, começa a querer ser mais equilibrada, a coisa muda. Eu já vi muita gente que melhorou da água para o vinho. Outra coisa, nós temos muita gente aqui que já foi deprimido, que eu conheço. Que arranjou alguma atividade e foi fazer assistência? Eu já vi um monte de gente que já chegou aqui e queria suicidar. A depressão já tinha chegado naquele livro, só falava em suicídio. Hoje ninguém fala nisso mais. Acabou tudo. Isso é seríssimo. Então o processo é arranjar o encaminhamento sério. Conosco aqui a gente tem 3 processos: acolhimento, orientação e encaminhamento. Esse povo todo precisa disso, muito disso. A pessoa deprimida precisa de muita assistência. Não, o senhor comentou antes que tem raiz no passado. Às vezes a pessoa Sim. não tem nada e essa raiz é geralmente o quê? A raiz geralmente é o seguinte: a pessoa, por exemplo, ela cometeu uma grande falta na vida transata, mas ela nunca mais se encontrou com aquela consciência que foi a vítima dela. Lá pelas tantas, ela está aqui no bem bom, etc., fez até curso intermissivo, aquela coisa. Quando ela está mexendo com o processo das energias, assistindo os outros, aparece aquela consciência. Na hora que ela aparece, aquela consciência, devido à presença dela, ou à parapsicosfera, ela vai fazer justamente renascer aquele processo da cena com as condições todas do que aconteceu. E a consciência começa a dar em cima, fazer o assédio em cima dela. Aí ela perde esse estribeiro. Ela volta na condição em que ela foi o algoz e o negócio começa a piorar tudo. Ela começa, a primeira coisa, ela fica pusilânime, é aquilo que eu falo. Ela fica covarde, tira o corpo fora das coisas. Até que chega num ponto que ela desanima e joga a toalha e grita com tudo e todos. Isso aí é uma lástima, né? É uma pena. Professor Mas essas Paulo, coisas acontecem. aqui no ar, Luci. Sim. Então, professor, eu gostaria de ouvi-lo mais a respeito dentro daquilo que eu tenho observado. Eu não sou especialista, mas eu gostaria que o senhor ampliasse um pouco mais a questão do depressivo ou a pessoa que tem depressão e ela cai no misticismo quando ela não vai para um grupo. Se ela cair no misticismo e não suicidar, já é um meio caminho, pelo menos melhorou alguma coisa. Não é o ideal, mas já está ótimo. Então, mas aí ela vai e volta no processo, não é? Não, se ela voltar na depressão lá com o processo do misticismo, não resolveu nada. Mas tem gente que não. Ela deixa o fanatismo, deixa a depressão e entra no fanatismo religioso. Isso. Às vezes no fanatismo religioso ela não tem muita força, até é bom, porque não está fazendo tanto mal para os outros. Uhum.
Problema aí dos males menor, mas não é o ideal isso aí. Claro, claro. O ideal é a pessoa raciocinar sobre o que se passa, ver o problema da evolução, o que é o passado, o que é o presente, e ir para a Apex. Estudar os processos aí. A consciencioterapia. O que é que a pessoa recebeu, o que ela tem que retribuir. Balanço existencial. Concordo. Obrigada. Paulo. Sim. Inclusive tem uma terapia japonesa, que é Nikon, chamada Nikon, que justamente coloca os pacientes para assistir outros, que a partir daí a pessoa começa a melhorar no ato de assistir, né? Eles fazem isso sem saber. Nós já fazemos isso aqui. Então, o processo da consciência é isso. Eles fazem isso intuitivamente, né? E é bem o que a gente coloca. Outra coisa, quem não é paciente, quem não é evoluciente, todo mundo é. Não, aquilo que você fala, o menos doente ajuda o mais doente. O caminho é esse, não tem outro jeito, não. Isso é a vida, né? É a vida. Quem é que está com o microfone? Não tem mais ninguém? Né? Na 34, na culturologia, você poderia falar sobre esse tema? A colheita da vivência cultural holobiográfica utilitária. É isso aqui que eu estava falando, é a pessoa lembrar dos processos, ou começar a estudar a tendência que ela tem para ver como é que é o conjunto das biografias dela, principalmente do passado, né, a situação do passado, e colocar isso de uma maneira utilitária. Porque uma boa parte das pessoas não vê essa capacidade. E outra coisa, aqui o problema nosso é multifário, ou multivariegado. Ele é múltiplo, devido à versatilidade e a, vamos dizer, aquela utilidade da polivalência que a pessoa tem, né? Então isso tudo tem que ser visto, como é que fica. Agora, a colheita, a pessoa então vai colher aquilo que ela esteve nas vidas anteriores, o que ela estudou, o que ela conseguiu, ela obteve o quê? É tirar partido disso. Agora, quem começar a estudar isso, se tiver alguma personalidade ou identidade extra, ela vai acabar identificando quem é. É inevitável. Mas uma coisa que acaba um pouco ofuscando isso é a polivalência, né? Dificulta um pouco, porque... A polivalência, ela ajuda muito por um lado e piora muito por outro. Por isso que a gente tem que saber mexer com isso. Por isso que eu falo, faça tudo na base do generalismo, do atacadismo e da cosmovisão. Olha tudo de um ponto de vista panorâmico. É a melhor coisa que você faz. Não fica com uma monovisão, vamos dizer, acanhadinha. Isso não resolve. Quase sempre isso é o caminho da priorismose, da interiorose, é a diminuição da capacidade da pessoa. Mas dentro disso, em função da nossa polivalência, qual é a dica que você dá para a gente peneirar aquela... Eu acho que é assim, é ver dentro o gabarito da pessoa, aqueles talentos que a pessoa tem, escolhe um ou dois que possa ajudar mais as pessoas e entra por aí, dê valor para esse, coloca esse na primazia, priorize, isso aí é o máximo. Eu faço força para ser isso, desde o início. Outra coisa, eu tenho alguma coisa de comunicação, eu não sei o que, mas tenho. Eu vi isso muito pequeno. Por quê? Eu, pequenininho, já liderava qualquer coisa que eu entrasse no fio, daí a pouco, eles iam lá, era eu que estava dirigindo o negócio todo. Agora veja, é muito esquisito isso tudo. Outra coisa, quantas vezes eu fui convidado para trabalhar no processo de liderança? Liderança política, liderança artística, o processo de palco, aquela coisa toda, cinema. Está entendendo? Agora, eu vi isso muito cedo. Mas agora, aí começaram os problemas. Porque isso aí dá problema, tudo cria problema. Um dos problemas mais sérios foi aquele meu. A hora que eu vi que está todo mundo atrás de mim, porque o povo queria que eu entrasse na questão dos esportes, para no fim eu dominar aquilo tudo, você sabe, liderar todo mundo. É o que eu não queria. Eu não podia perder tempo com uma coisa dessa. Foi aí então que eu vi, isso não é para mim. Aí vem a mensagem, isso não é para mim. Então, cada um aqui devia de ver. Em certo nível da sua vida vai aparecer a necessidade de você usar. Isso não é para mim. Gente, olha bem aqui dentro quantas pessoas tem
que tudo quanto é IC que é a pessoa. Então vem aquela pessoa que está trabalhando em 8 linhas diferentes. Aí eu falo assim, ó, corta isso aqui o mais depressa possível, senão eu não vou conversar com você. Não, 8. Tem paciência. Aí ele pergunta para mim, quanto você quer? 7? Eu falo assim, ó, vou te dar um copo d'água, porque eu sou um cara bom. Toma, dá um copo d'água para a pessoa. Entende? Ele está com 8 e ele quer passar para 7. E eu não dei um tapa na cara dele, eu dei um copo d'água, presta atenção. A pessoa não raciocina isso. Agora, vocês vão me dizer que uma boa parte dessas pessoas que estão comandando 8 tarefas diferentes, em organizações diferentes, ela faz alguma coisa boa em alguma delas? Não, nunca. Porque é uma dispersão. Agora veja, essa dispersão trabalhosa é a mais burra de todas. Porque uma dispersão do bem bom é uma coisa, é ou não é? O cara está de férias. Mas agora, uma dispersão que o cara está com hora extra, é uma loucura. Pensa bem. Agora, eu falo isso tudo na cara da pessoa. Agora, outra coisa, a maioria desses casos são de homens. Tem mais homem do que mulher. Olha, hoje eu estou falando mais de homem do que mulher, viu? Ó, minhas amigas, veja, estou falando. Esse caso aí tem mais homem do que mulher. Pelo menos das coisas que eu tenho estudado aqui na CCCI. Mas, Waldo, assim, ó, em relação à personalidade consecutiva, como que a gente pode identificar aqueles traços devido à polivalência que seriam os mais fortes em função de uma personalidade quase sempre é aquilo anterior? Que permanece mais tempo. Então você observa bem como é que a pessoa, se aquele traço que ela tem uma raiz muito profunda, aquilo não é só de uma vida, aquilo é mais de uma vida. Então tem que começar a pensar. Tem muita coisa nossa aqui. Por exemplo, olhando você, o seu processo de comunicação, do ponto de vista de até política, isso não nasceu numa vida. Já pensou quantas vezes você não teve que se mexer por aí, rebolou de tudo quanto é jeito, publicamente? Você é um cara de palanque. Como é que fica? Agora tem que ver o seguinte, o palancoso, a maioria, ó. Se tem um cuidado. Morde a sopra, né? Palancoso. Esse aqui é o nome da turma do Rio. No caso do Loja, falou que ele está se saiu bem do palanque. Está saindo bem, porque senão eu nunca indicaria a Apex para ele. Não sou louco. Quer dizer, não sou doido a esse ponto. Eu posso ser, mas não tanto. Mas aí, nesse caso, a gente pode falar que ele não é tão do tipo palancoso, é isso? É uma conclusão que a gente pode Você não pode fugir disso. Mas se ele olha o jeitão dele. A questão é a seguinte, olha o processo histrionímico dele. Tem umas coisas que ele, do meu jeito, de vez em quando ele imita a voz do cara, do jeito que eu faço. Tal. Tem um monte de coisa dele. Outra coisa, ele sempre foi assim. Ele era mais jovem, ele chegou lá, já era desse jeito. Aí eu falei assim, ei, carioca da Zona Norte. Não era? Eu falava ele. Entende? Então, mas aí, típico. Mas aí, só para eu entender, esse seria uma característica do palancoso, só que já utilizando para o lado positivo, o histrionismo positivo, interassistencial. Ele já ultrapassou a fase do, vamos dizer assim, o reajuste da recomposição. Sobre esse aspecto, eu não sei o resto. Aí agora tem que ver com ele. Mas a recomposição nesse aspecto eu já superou, já sobrepujou isso aí. Não existe isso mais. Entende? É o meu caso também. Esse assunto também eu já superei. Porque hoje ele tem que entrar na minha. O que é que eu uso mais nesse assunto? Você tem uma ideia? A questão do histrionismo? Homem super. Homem super. Homem super. O que você precisa mais hoje é homem super. Olha as minhas recusas. Você mesmo sabe de algumas recusas que eu já fiz. Na cara, não tinha outro jeito. Você vai ter que pensar muito isso. Agora, por exemplo, aquela pessoa das 8 linhas simultâneas e ela querendo coser, querendo costurar as 8 linhas simultaneamente, essa pessoa, geralmente, ela tem que ponderar isso aí. E tem que fazer o homem super. O ônus do não. Ela tem que aprender isso. Eu falo isso com todo mundo que eu vejo quando chega lá com aquela opção de coisa. E eu peço para a pessoa para colocar no papel.
ela vai pôr, uma por outra, não tem jeito. No papel a gente vê. Mas vem cá, mas você responsabiliza por tudo isso? Sim. Então, num caso, assim, só como pesquisa para uma pessoa... Agora, nesse caso lá, tem um deles que estava muito assim, eu falei assim, ó, se eu tivesse um revólver, eu ia dar para você, porque a bala deve entrar aqui. Só para levar a pessoa até as últimas consequências para pensar. Você está entendendo? Agora, tem gente que às vezes gosta aqui. Aí depende. Aí a pessoa cai em si. Mas você acha que eu estou tão alterado? Você está tirando o corpo fora da realidade. Você está muito dispersivo demais. Isso é uma loucura. Você está jogando tudo fora. Agora, quando o senhor fala dessas 8 tarefas, são em linhas diferentes ou podem ser em linhas iguais? Não, elas se parecem, mas elas são diferentes. Pensa bem, se uma pessoa entra aqui e ela começa a trabalhar em 8 coisas diferentes, sendo que 5 são 5 e 6 diferentes. Não sei. Só pensa nisso, só essas 5 e 6 no meio das 8. Como é que fica? Outra coisa, com responsabilidade. Ela tem cargo lá dentro. Como é que fica? Você acha que ela vai responder bem por 2 delas? Não vai. Mas o que você queria? É só para fechar essa questão. Para eu olhar a questão da personalidade consecutiva, inevitavelmente vai passar por essa condição da comunicação, então. Eu teria que ver personalidades que têm uma comunicação nessa linha mais pública. E aqui isso aí é muito comum. Muito o quê? Muito comum. Aí dificulta. Eu te pergunto, quem é que tinha mais comunicação no feudalismo? Quem é que tinha mais comunicação na monarquia? Quem é que tinha mais comunicação na moyenagem, que é a moyenagem, que é a Idade Média? Monarca. Quem é? É lógico, é o povo que estava na ponta, é o povo que tinha educação, é a turma que liderava, é a turma da inteligência. Como é que fica? De modo que vocês têm que assumir o seu passado para acabar com ele. É o que eu tenho feito, força. O que fazer para iniciar a utilização na prática do binômio admiração-discordância no cotidiano? É você admirar e guardar a discordância para você. Na prática, você admira e guarda, na teoria, a discordância. Como realmente admirar e mesmo assim discordar com tranquilidade? É com muito discernimento. Conheça a ideia de discordar da ideia e não da pessoa, mas gostaria que o professor aprofundasse ainda mais. Quem é que quer falar sobre isso? Quer falar alguma coisa sobre isso? Admiração, discordância. Quer saber como é que funciona isso, de que modo que é, o que ele deve fazer, como é que é. Sim, você pode admirar uma pessoa discordando dela, você vê os traços fortes dela, o que ela tem de bom, e pode discordar de valores, de uma série de situações de posicionamentos. Então, você lidar com isso é paradoxal, mas ao mesmo tempo é possível, né? As pessoas não são todas só ruins ou só boas, né? Elas têm os dois lados. Aquilo que a pessoa é boa no comportamento, a pessoa está de acordo. Isso, né? Como é a questão da prisão, internação compulsória e outras reclusões em contraponto com o direito cosmoético de todas as consciências fazer o que bem entende, a liberdade de ir e vir? Olha, as pessoas podem fazer o que bem entendem, desde que ela respeite o direito a outra consciência. Ela pode liberdade de ir e vir, se ela não atravessar as raias e os limites dos direitos da outra pessoa. Esse é que é o caminho. Cada um tem que olhar esse direito cosmoético de todo mundo. É assim, nós participamos de uma família enorme, que é a humanidade. E essa é a mais séria delas. A família da humanidade é a última que nós começamos a entender. A maioria começa a entender primeiro o pai e a mãe. Mas isso é apenas uma ponte, uma pinguela, para chegar num ponto que a pessoa vai entender a humanidade inteira. E outra coisa, a humanidade não é bem só a humanidade. Existe a subhumanidade e existe a fito-humanidade. Então, ela tem que conhecer a natureza. É todo o verde, todos os sub-humanos e todos os humanos. É assim que a pessoa começa a entender a situação. Senão, ela não vai entender nada. De modo que a natureza não pode ser esquecida na nossa convivialidade. Poderia falar o que puder sobre o serenão esquimó. Tenho pensado nele há alguns dias, em sua energia pacificadora, profunda, penetrante. Olha, já faz alguns anos que eu não tenho contato com ele.
Agora, o caso dele é o seguinte, ele mora numa ilhota, é uma ilha que tem em Montauk Bay. Montauk é naquela fase e área granfina do norte lá, principalmente essa parte aí, é o norte do estado de New York, dos Estados Unidos. Então aquilo já tem gelo e frio já aparecendo lá com o hemisfério norte e principalmente o polo norte. Agora, o que se passa? Lá é um lugar que tem muito peixe, etc. Esse esquimó, ele mora numa dessas ilhas e ele é como se fosse assim, uma aparência de pescador. Mas é pessoa que tem gabarito, que estudou, que tem uma opção de coisa. Agora, a região de Montauk Bay, que eu até já levei gente lá para ver como é que é um dos lugares que tem mais energia positiva nos Estados Unidos, o que é uma coisa rara. Porque o que tem mais que você acha é lugar negativo nos Estados Unidos, em muito lugar. Montauk é positivo. Agora, é só a pessoa ir lá. Se você quer saber alguma coisa dele, o ideal é você ir a Montauk Bay. Agora, guarda dinheiro, porque tudo lá é caro. Tem que ir com calma. Outra coisa, lá é um local que dá furacão. Mas, atualmente, eu não vi nada de furacão naquela área. Pelo menos eu não sei, eu estou meio por fora, não estou atualizado. Eu preciso ficar up to date para falar sobre isso. Agora, outra coisa também. O ambiente lá da natureza é muito rico do mar. O mais não. Lá não tem muito passarinho, não tem nada disso. Porque é o próprio ambiente que às vezes é processo de furacão que dá. E limpa tudo. De modo que talvez isso seja uma das coisas que mantém o óleo pensene com energia positiva, porque limpa tudo. Uma outra coisa, o mar lá não tem poluição. Isso tudo é muito importante pensar. Como é que a pessoa com mega assediador e eventualmente depressiva pode sair desse processo e ainda assistir ao mega assediador? O problema todo é perdoar, entender, caminhar, encaminhar. Então, acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, a pessoa pode fazer isso. E se ela já teve contato na questão de vítima do assediador, ela tem mais gabarito de acessar, de abordar o assediador. Pode falar. Então, não é melhor, ao invés de pertencer a uma IC para determinadas pessoas, dar consultoria em várias? Não, aí já tem uma assim, né? É só a pessoa ir para lá. Chama-se Unicim. A Unicim foi feita para isso. Agora, uma pessoa ela pode participar, por exemplo, de duas aí, sem problema, e funcionar nas duas. Mas agora, 5, 6, 7, 8, não. Que isso? É muita coisa. Tem responsabilidade lá dentro, você não acha? Isso é dispersão. Agora, por exemplo, eu não sou de nenhuma, estou em todas, mas eu sou mais de CAEC. Tá certo? Eu olho mais, porque eu vivo aqui, estou no meio deles, né? Tem que entrar em contato com as coisas o tempo todo. Olha, eu estou procurando lá arranjar as coisas da natureza para trazer, para colocar na porta lá de casa. A porta é do CAEC, a entrada é do CAEC. A gente está fazendo o que pode. Outra coisa, eu trabalho aqui todo dia, isso aqui são os domínios do CAEC. Tertuliário. Agora, no caso, se a gente tem uma noção do que fez no extrafísico antes de vir para cá, sim, na última intermissão. As suas tendências muito enraizadas, que isso mostra a sua vida anterior. Com as tendências muito enraizadas em você. Não a vida anterior, mas a parte extrafísica anterior. É a mesma coisa, porque aí é o reflexo. Você tem que olhar o reflexo anterior até você chegar no curso intermissivo. Isso. Isso é a vida anterior. Então, peraí, deixa eu fazer um parêntese aqui. Toda pessoa que fez curso intermissivo, uma pessoa que fez curso intermissivo, ela já foi amparadora? Não necessariamente. Não necessariamente, nunca sabe, né? Tem que perguntar para ela. A pessoa pode fazer curso intermissivo sem ter sido amparador. É lógico. Você já pensou? Aquela pessoa que pega laço no meio do mato lá, ela não foi amparadora. Entendi. E também ela pode ter sido amparadora e não ter feito curso intermissivo. Pode. Tudo é possível. Tem que estudar.
Tudo que é bom, ninguém perde. Mas, então, e acrescenta na ficha, pensa nisso. Agora, quanto a isso que o Lócio estava perguntando, se ela tem alguma noção do que fez lá no extrafísico, pode ajudar aqui na hora dessa escolha do que tem que fazer. Tudo que é retrocognição, que a pessoa lembrar e que seja positiva, ajuda demais nessa vida, tudo que a pessoa faz. Isso é regra também. Eu estou generalizando para você entender todo. Sua resposta está pedindo uma linha, eu estou dando tudo. O que mais? Qual a terceira? Não, porque aí ela pode ter mais indicador do público-alvo, de tudo mais dela aqui nesta. Pergunta para ela. O processo tem que ter responsabilidade daquilo que a pessoa pode ajudar mais as pessoas. Se ela assume essa condição de responsabilidade, nessa interassistencialidade, ela vai sempre acertar. Ela não vai errar nunca. Agora, ó, a tendência nossa aqui, ó, da maioria que fez curso intermissivo, é acertar mais do que errar. Já é bom a gente pôr isso na cabeça. Não é errar mais do que acertar, não. O curso intermissivo realmente acerta uma opção de coisa e previne a pessoa disso. Então você vai acertar mais do que errar. Isso é inevitável. Temos que levar isso em consideração. Pensa nisso. É seríssimo. Valdo. Você sabe o que aconteceu aqui agora, que eu estava olhando aí há pouco? Apareceu uma consciência que está agradecendo a mim porque eu arranjei escultura de pássaro para colocar lá em casa. O que será que tem essa pessoa? Essa aí eu não conheço. É uma senhora. Eu comprei 3 e tem uma garça desse tamanho no meio. Lá já tem vários. Agora me deu um monte de banho de energia. O que será, né? Qual será o efeito disso? O negócio é o seguinte, essa nossa amiga deve se entrosar aí com a Rose Garden para ver o que a gente faz. Agora, é engraçado é falar, né? Nunca ninguém me falou nada a respeito disso. A escultura dos pássaros. Nós temos lá em casa, eu acho que umas 6 já. Mais 3, nós vamos ter umas 9 ou 10 na porta. Eu acho que tem mais de 6, não tem? Tem mais de 6. É, pois é. Não, eu estou falando dos pássaros. O que ela falou foi pássaro. Engraçado isso aí. Se for, eu vou olhar isso com mais amor e carinho. Preciso ir numa casa aí que tenha mais escultura. Alguma coisa melhor, né? Agora, pássaro é mais inocente do que colocar um dragão, um leão, um tigre. Não é isso? É muito mais. É interessante isso aí. Eu nunca vi isso. Não me lembro de ter tido um contato com essas ideias desse jeito. Gente, eu agradeço muito vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. 123 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 25 perguntas online e não tivemos votação. Hoje os recados são do Tony sobre escola do parapsiquismo, o Lócio sobre balanço existencial e o Luiz sobre o pai, o curso da reaprendência sobre para-história. Boa tarde. Em nome do CAEC, nós gostaríamos de convidar todos vocês a participar da Escola de Parapsiquismo, que terá início nesta quarta-feira, agora, de janeiro. A Escola do Parapsiquismo ela tem o objetivo de reunir uma série de disciplinas em torno do estudo do parapsiquismo. Trata-se de uma atividade prática que vai acontecer ao longo de 3 módulos, agora em 2012. E nós chamamos a atenção para as entrevistas com os EPICONs, que são realizadas com os alunos dessa escola, uma série de campos didáticos, onde os alunos participam também, e uma série de autopesquisas que são feitas com planilhas de autopesquisa para dinamizar recins desses alunos desta escola. Então, todos vocês estão convidados, teremos início, então, nessa quarta-feira agora. Obrigado.
Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo mês, agora em fevereiro, entre os dias 18 e 21. Aproveitando a temática de hoje, do anti-utilitário, é um bom momento para que a pessoa faça um balanço para excluir tudo que for anti-utilitário da sua vida. Serão 4 dias de imersão para que a pessoa possa fazer um levantamento de todos os seus acertos, erros, conquistas, realizações e, a partir daí, possa estabelecer um projeto daqui para frente. Então, são em torno de 19 professores com uma série de atividades. E nós gostaríamos aqui de dar destaque para o talk show com o professor Lísias Pires, no qual ele vai abordar o tema da personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma, que no caso é a família do professor Valdo Vieira. Então vale a pena, é uma atividade imperdível e contamos aí com a presença de todos vocês. 18 a 21 de fevereiro, aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. A Reaprendência convida a todos os tertulianos e teletertulianos para participarem da nova turma do PAI, o Programa de Aceleração da Erudição. Essa nova turma terá como tema, será uma turma especial sobre história e para-história. Então nós abordaremos, serão 9 obras que abordam períodos da história que são períodos importantes e que têm relação também com o grupo da Conscienciologia. Então, alguns exemplos desses períodos que a gente vai tratar. A gente vai falar do Antigo Egito, da China Antiga, Alexandria, a questão do Renascimento, dos Iluministas, dos Cátaros e também o período das 2 guerras mundiais. Além dessas 9 aulas, antes da gente começar o estudo das obras, nós teremos também 3 aulas sobre história, contextualização histórica, linha do tempo da história e aspectos de história e para-história. Tá? Para os interessados, o curso tem início dia 5 de fevereiro, são 25 vagas presenciais e nós temos também 80 vagas online. Então, para quem quiser fazer à distância, as aulas ficam gravadas, a pessoa pode baixar essas aulas depois também. Tá? Mais informações na recepção do CAEC ou pelo telefone. DDD 45, o número é 3525-2652. Lembrando a todos, amanhã o verbete será a Chega Matemática, a especialidade Mental Somatologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.